Shalom, shalom, amigos do canal Porquê Israel. Tudo bem com vocês? Eu sou Elcio Ilan e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre um assunto que virou discussão no mundo todo e isso já se arrasta há vários e vários séculos. Afinal de contas, qual o nome daquele território onde Jesus passou seus dias nesta terra? Israel ou Palestina? Vamos viajar pelas páginas da história e conhecer as verdades sobre Israel e o seu povo. Afinal de contas, só a verdade liberta. Antes que você esqueça, se inscreve aqui no nosso canal, dá o like aqui nesse vídeo e compartilha com seus amigos, compartilha nas suas redes sociais, para que mais pessoas possam ser alcançadas por esse conteúdo, que mais pessoas possam conhecer a verdade sobre a história de Israel e o seu povo. Pois bem, essa história começa há muitos e muitos anos atrás, há muitos séculos atrás. Lá em 2319 a.C., pós-dilúvio, Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé e suas respectivas esposas, ao descerem da arca após o dilúvio, ali o mundo está recomeçando, a história da humanidade está recomeçando, e por meio dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, eles se espalham pelas regiões no mundo todo e vão começando a povoar o mundo a partir de suas famílias. Cã, um dos filhos de Noé, vai para a região onde hoje é Israel. E ali ele começa a multiplicar, ele começa a aumentar sua família, ali ele começa a povoar toda aquela região. Por conta disso, aquele território passa-se a chamar Canaã. Então, o primeiro nome daquela terra é Canaã, justamente por conta de Cã, filho de Noé. Por isso, aquele povo era conhecido como cananeus. Por outro lado, outro filho seu, Sem, que dá origem aos semitas, de onde vem toda a raiz de Jesus, dá origem a um homem chamado Abraão. Abraão morava em Ur dos Caldeus, lá na região sul da Mesopotâmia, onde hoje é o país conhecido como Iraque. Pois bem, Abraão tem um encontro com Deus e a gente vê lá em Gênesis, capítulo 12, por volta do ano 1892 a.C., que Abraão é chamado por Deus, convocado para Deus a ir a um lugar, uma terra onde ele multiplicaria a sua descendência e ele daria aquela terra em possessão à sua descendência. E a gente vê todo esse desenrolar em Gênesis 12, onde Abraão chega à terra prometida, que era justamente a terra de Canaã. Quando Deus chama Abraão, ele não sabia para onde ele estava indo, mas ele confiou em Deus e ele seguiu. E ao chegar em Canaã, Deus deu essa promessa a ele de que aquela terra seria dada à sua descendência. Passam-se os anos, Abraão tem um filho chamado Isaac, a promessa é refeita a Isaac, ele recebe essa promessa de Deus, que Deus tinha dado a Abraão, seu pai, que os seus descendentes tomariam posse da terra prometida chamada Canaã. E Isaac vive seus dias naquela terra também conhecida como Canaã. Passam-se os anos e aí a gente chega no ano 1700, onde Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão, tem um encontro com Deus, e isso a gente vê lá em Gênesis capítulo 35. E nesse encontro com Deus, Jacó tem o seu nome mudado para Israel. A partir daquele momento, Jacó passa a se chamar Israel. E Deus repete a promessa que ele tinha feito a Abraão e a Isaac. Ele fala: filho, eu te darei essa terra e darei à tua descendência toda essa terra de Canaã. Então Deus repete essa promessa que ele tinha feito a Abraão, que ele tinha feito a Isaac, e agora ele repete a Israel, falando: aos teus descendentes eu darei esta terra, pois ela foi prometida aos teus pais Abraão e Isaac. Então agora Jacó tem o seu nome mudado para Israel. Como eu falei, esse é o ano 1700 a.C. Vocês sabem da história, Jacó tem 12 filhos que dão origem às 12 tribos de Israel. Um dos seus filhos, José, é vendido como escravo e vai acabar morando no Egito. Ele é vendido pelos seus irmãos por conta de inveja, por conta de brigas internas. E isso a gente vai aprofundar num outro vídeo para a gente entender melhor essa história. Mas, resumindo, José vai como escravo para o Egito e torna-se um governador no Egito, uma espécie de primeiro-ministro no Egito. E ali passa-se um tempo, o seu pai Jacó e os seus irmãos não sabiam disso, vem uma grande fome no mundo todo, e o povo de Israel
já conhecido como israelitas por conta de Israel, que o nome de Jacó tinha mudado para Israel. Aquele povo começa a passar fome e José, sabendo disso, traz o seu pai e seus irmãos para o Egito. Afinal de contas, o Egito era a potência naquele tempo e ele acaba trazendo, porque Deus já tinha dado um sonho a José e ali ele tinha estocado, ele tinha guardado os alimentos e durante toda a seca, naqueles anos que se passaram, os 7 anos de seca, o Egito estava abastecido. Com todo cuidado, José traz a sua família de Canaã para o Egito, né? E a gente conhece essa história onde Jacó, conhecido agora como Israel, pega os seus filhos, mas também levam outras pessoas com ele. São 70 pessoas que saem de Canaã para o Egito. E ali eles ficam morando durante um tempo no Egito, José se mostra a eles, enfim, eles reconhecem José, e aí desenrola toda a história, passam-se os anos, José morre, Jacó morre, e aí vem um novo faraó sobre o Egito. O novo faraó não conhecia a história de José. E o que acontece? Ele vê aquele povo israelita, ele vê aquele povo hebreu, ele vê os descendentes de Israel começando a multiplicar e a crescer. Era um povo muito inteligente, era um povo muito hábil, era um povo muito comprometido e competente. E aí o que ele faz? Começa a escravizar os israelitas, os hebreus, com medo de que eles pudessem tomar o Egito. Passam-se os anos, 430 anos de escravidão, Deus levanta Moisés como líder daquele povo e eles são libertos com a promessa da terra prometida. Mais uma vez, Deus lembra aos israelitas, aos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, que eles têm uma terra que é deles, que é a terra de Canaã. E Deus, com essa promessa, liberta o povo do Egito e eles vão caminho de 40 anos pelo deserto até chegar à terra de Canaã. Moisés morre, não entra na terra de Canaã, mas o seu sucessor, Josué, homem de Deus, tem a incumbência de levar o povo a tomar posse da terra prometida, a tomar posse da promessa que Deus tinha dado a eles. E aí a gente desenrola, vocês conhecem a história, no desenrolar da história, a gente vê Israel tomando posse ali, guerreando, expulsando os poceiros, expulsando os povos que estavam ali e tomando posse do presente que Deus tinha dado a eles. Tomando posse da herança dada por Deus a eles, que era a terra de Canaã. E aí a gente chega no ano 1372 a.C., que é justamente no capítulo 23 de Josué. E o que acontece ali? Josué, no final da sua vida, convoca todas as tribos de Israel para estarem ali com ele. E ele começa a orientar, não se misture com os povos daqui, vocês continuem a guerrear, a tomar o território, porque esse território foi dado por Deus a nós, como herança aos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, aos israelitas. E aí, nesse ano de 1372 a.C., a gente vê a promessa se cumprindo, eles tomam posse e, mais que tudo, é nesse capítulo 23, é nesse ano onde a terra de Canaã passa a se chamar Terra de Israel. Pela primeira vez na história, 1372 a.C., Josué capítulo 23, a terra de Canaã é chamada pela primeira vez de Terra de Israel. E daí em diante, essa terra é conhecida como a Terra de Israel. Daí em diante, finalmente, eles tomam posse da herança dada pelo próprio Deus a eles, a Terra de Canaã, que agora passa a se chamar Terra de Israel. Passam-se os anos, guerra vai, guerra vem, os povos ao redor tentando tomar aquela terra que era de herança, que era de direito, de fato, do povo israelita, do povo hebreu, dos descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. Chegamos ao ano 0, ano onde nasce Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo nasce, Israel era dominada pelo Império Romano naquele tempo. E o Império Romano dominou ali por séculos e séculos sobre Israel. Jesus morre, chegamos ao ano 70 depois de Cristo, anos depois, o segundo templo é totalmente destruído pelo Império Romano e o povo judeu, o povo de Israel se dispersa em diáspora pelo mundo todo. Eles só vão voltar, só vão retornar àquela terra prometida a eles, a terra chamada Terra de Israel, no ano de 1948. Só que, vamos voltar um pouco lá, logo depois de Cristo. Ano 135 é onde começa toda essa confusão do nome, Israel ou Palestina. Ano 135, chega um imperador romano na cidade de Jerusalém. Chega um imperador romano na terra de Israel. O nome dele era o Imperador Adriano. Calma. Não estou falando desse imperador Adriano aí que você está pensando. Eu estou falando do Públio Hélio Hadrian. Ele é conhecido como Imperador Adriano, imperador de Roma. Ele foi imperador de Roma de 118 a 138 a.C.
E aí ele chega a Jerusalém em 135 depois de Cristo. Você vê pouco depois, anos depois, décadas depois da morte de Jesus. E chegando lá, como todo romano, eles eram adoradores de outros deuses, e ele tinha devoção a um deus chamado Júpiter Capitolino. A primeira coisa que o imperador Adriano faz em Jerusalém quando ele chega é mudar o nome da cidade. Para que isso? Para humilhar aquele povo, para humilhar a história daquele povo, para tentar humilhar o próprio Deus. Então ele muda o nome da cidade de Jerusalém para Aélia Capitolina. Por que Aélia Capitolina? Aélia em homenagem à sua família, Hélio, e Capitolina em homenagem a Júpiter Capitolino, o deus que ele adorava. Tanto que, lá onde ficava a Fortaleza Antônia, ao lado do Templo do Senhor, ali em Jerusalém, ele destrói a Fortaleza Antônia, e sob essa fortaleza ele levanta um templo para o deus Júpiter, o deus dele. E em frente a esse templo ele levanta ainda uma estátua da deusa Afrodite. Tudo isso para afrontar Deus e para afrontar o povo de Israel e a terra de Israel. Não satisfeito, o imperador Adriano ainda muda o nome da terra de Israel. E aí é onde começa toda a confusão. 135 depois de Cristo. Ele muda o nome da terra de Israel para Filistina. E por que Filistina? Era uma maneira também de humilhar o povo de Deus, de humilhar a terra de Israel, pois era uma homenagem a um dos principais inimigos históricos de Israel, os filisteus. E aí aquela terra passa a se chamar Filistina por conta do imperador Adriano, por conta de uma birra do imperador Adriano, por conta de uma tentativa de tentar humilhar aquele povo, a história daquele povo e o Deus daquele povo. E Filistina, em outras línguas, passou-se a chamar Palestina. E aqui é a primeira vez que a gente ouve esse termo, é a primeira vez que a terra de Israel começa a ser chamada de Palestina. 135 depois de Cristo. Nós estamos falando de 1500 anos depois que Deus mudou o nome daquela terra para Terra de Israel. 1500 anos depois que o povo de Deus, que o povo, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, os donos daquela terra, tomaram posse como herança, pois eles eram herdeiros e donos daquela terra. Então, 1500 anos depois é que o imperador Adriano chega com essa história, com esse papinho aí de Palestina, para tentar humilhar aquele povo, tentando mudar a história daquele povo. Passam-se séculos e séculos e séculos, e aí fica aqueles que são aliados a Israel, aqueles que conhecem a verdadeira história, chamam aquela terra de Israel, mas as pessoas que não gostam de Israel, as pessoas que desconhecem a verdade da história, começam a chamar aquela terra toda de Palestina. Tanto que tem muitos historiadores que dizem que Jesus viveu na Palestina. Isso não é verdade. Eu mostrei para vocês aqui que a primeira vez que ela é chamada de Palestina, a terra de Israel, é no ano 135 depois de Cristo. Então não tem esse negócio de que Jesus era palestino e de que Jesus viveu na Palestina. Isso não existe, ok? Passam-se os anos, passam-se os séculos, a gente chega no ano 1948. Os judeus, como eu falei para vocês, no ano 70, aconteceu a diáspora, onde eles se espalharam pelo mundo todo. Foram perseguidos no mundo todo, os judeus e os israelitas se espalharam por todo o mundo. 1947, a recém-fundada Organização das Nações Unidas resolve ali em reunião com os políticos e comandada por um brasileiro, Oswaldo Aranha, um diplomata brasileiro, resolve então recriar o Estado de Israel, a pedido do movimento sionista, onde boa parte dos judeus se movimentaram e resolveram se reunir e falar: a gente precisa voltar para a nossa terra prometida, a gente precisa voltar para a terra que é nossa herança, a terra de Israel. E aí, em 1948, em 14 de maio de 1948, é fundado novamente, recriado o Estado Judeu de Israel e aquela terra chamada de Terra de Israel, porque isso aconteceu desde 1372, lá com Josué capítulo 23, eles simplesmente tomaram posse e herança que era devida a eles, aos descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, a partir de então, a terra volta aos judeus e esses judeus se estabelecem ali, mais como forma de receber, como Israel sempre fez, os palestinos. Então, naquela terra, desde quando Adriano criou aquilo lá em 135 depois de Cristo, criou esse termo Palestina, criou-se o hábito de se chamar palestino todo árabe muçulmano que estava em Israel. Então, em 1948, quando se recriou o Estado de Israel, naquele lugar, eles separaram um lugar dentro do Estado de Israel, uma pequena porção de terra chamada Cisjordânia, onde justamente vivem, é um Estado palestino, onde vivem os árabes muçulmanos. Os palestinos vivem ali, então, numa parte do território dentro da própria Israel. E ali eles têm toda a educação, saúde, transporte e segurança dada pelo Estado de Israel. E aqui eu não estou falando do problema
da guerra e da disputa existente entre Israel e Palestina. Eu estou falando de onde vem a origem dos nomes, para que você aprenda que, na verdade, aquela terra é a terra de Israel. E a gente chega nos dias de hoje, a terra de Israel está lá, os palestinos vivem também lá dentro, mas você agora entendeu que o nome daquela terra não é Palestina, o nome daquela terra é Israel, pois foi o povo descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó que recebeu a herança dada pelo próprio Deus. E o nome dado àquela terra pelo próprio Deus. Lá em 1372 antes de Cristo, começou-se a chamar Terra de Israel. Então, agora você não tem mais dúvida. Quando te perguntarem que país é aquele, que terra é aquela, é a terra de Israel. É a terra de Israel. Esse termo Palestina foi criada depois de Jesus Cristo, anos e anos depois de Jesus Cristo, de uma forma só de criar confusão, tentar humilhar o povo de Israel, tentar humilhar a história de Israel, quando na verdade o nome daquele lugar é Terra de Israel. Se você ainda tem alguma dúvida sobre esse tema, se você quer fazer uma pergunta a respeito desse tema, coloca aqui nos comentários então as tuas dúvidas, faz a tua pergunta, sugere novos temas para os próximos vídeos, para que a gente possa tirar a dúvida de todo mundo e possa esclarecer a verdade sobre a história de Israel. Como é bom viajarmos pelas páginas da história e conhecer as verdades sobre Israel e sobre o seu povo. Afinal de contas, só a verdade liberta. Até mais. Shalom, shalom.